A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou tia Messia, professora do Ministério Infantil da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estou aqui hoje para, junto com vocês, realizarmos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está junto conosco acompanhando esta aula, dizer a vocês que vocês são todos muito bem-vindos, né? Nesse período que a gente não está podendo se encontrar, se abraçar, vocês sintam-se abraçados, tá bom? A tia está com muita saudade de vocês. Bem, nós hoje vamos à nossa aula da turma Jardim de Infância, 5 e 6 anos, tudo bem? Nós estamos utilizando a revista da CPAD, né? Nesse trimestre, onde nós estamos conhecendo mais um pouquinho dos amigos de Deus do Velho Testamento. Amém? Bem, então nós vamos orar para iniciar a nossa aula, tá certo? E outra coisa, agora na nossa oração nós vamos aproveitar esse momento que a gente não pode perder para fazer o nosso devocional. Olha, crianças, a Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho produziu esse caderninho que é um devocional em salmos, onde as nossas crianças fazem a oração dos salmos todos os dias. E você que não tem o caderninho, que às vezes ainda não é da nossa igreja, você pode pedir o papai, a mamãe, algum adulto na sua casa para entrar no site da igreja. E aí, com o computador, com o celular, você pode baixar o caderninho gratuitamente. E aí, todos os dias, você pode fazer o devocional infantil da nossa igreja. Amém? Então, nós vamos orar para iniciarmos, tá? E logo em seguida nós vamos orar o caderninho. E uma informação muito importante, aqui no caderninho, todos os dias nós oramos pelas crianças das igrejas perseguidas que tem aí, né, pelo mundo afora, né? Vários países perseguem as igrejas e muitas crianças não têm a liberdade, né, de como nós louvar a Deus, servir a Deus com toda alegria, de poder contar para todo mundo que é um servo de Deus. Então, todos os dias aqui no devocional, a gente ora por as crianças de um desses países, né? E aqui no dia 24, hoje, nós vamos estar orando pelas crianças do Quat, tudo bem? Então, feche os seus olhinhos em reverência, né? Curve a sua cabecinha onde você estiver neste momento, chama seus irmãozinhos, quem estiver aí do seu lado, para juntos orarmos e iniciarmos a nossa aula de hoje. Amém? Então, vamos orar. Pai querido, neste momento estamos aqui na Tua presença para mais uma vez, junto com essas crianças, aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Esteja conosco no decorrer desta aula, ó Pai. Abre as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos aprender mais de Ti. Venha estar conosco, abençoa cada um, ó Pai, que vai receber essa aula aí na sua casa. Esteja com cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí no nosso caderninho, né, que você pode abrir no dia 24, nós estamos lendo hoje o Salmo 24 e o versículo 1 e 2, que diz que tudo pertence a Deus. Foi Ele quem criou o mundo e toda a natureza. Diz assim: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Amém. Senhor, tudo que o Senhor fez é maravilhoso. Tudo o que planejou na criação foi com muito amor. Querido Deus, eu o louvo porque o Senhor é o meu Criador. E orando pelas crianças do Quat, nós vamos orar assim a Papai do Céu. Oramos, Senhor, para que todas as meninas que sofreram com os homens maus sejam protegidas e curadas de todos os maus. Amém, crianças? Graças a Deus. Amém.
Bem, agora nós vamos para um momento especial, que quando a gente está juntinho aqui na sala, todo mundo gosta muito, que é o momento em que nós recolhemos a nossa oferta, né? A nossa ofertinha, que serve para manter a casa do Senhor. E aí, onde você estiver, você vai pegar a sua ofertinha, você vai entregar para o adulto da sua casa e vai dizer para ele, olha, essa ofertinha precisa chegar lá na igreja. Então, está aqui a minha ofertinha, faça com que a minha oferta chegue na casa de Deus. Tudo bem? E nós vamos cantar aquele corinho que tia Messia gosta, que é mais antigo, mas vocês sempre cantam um pouquinho comigo, que é aquele assim, ó. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de ofertar. Tudo bem? Pai, te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas que foram entregues neste momento, que o Senhor venha abençoar cada um que ofertou, e aquele que não pôde ofertar hoje, ó Pai, que o Senhor esteja atento a todos eles, ó Pai, entrando com toda a previdência, meu Deus, que possam ter todas as suas necessidades, ó Pai, satisfeitas em Ti, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, agora, nós vamos começar a nossa aula, né? A nossa aula da nossa escola bíblica dominical. E como eu falei para vocês, esse trimestre no Jardim de Infância, nós estamos estudando os amigos de Deus do Velho Testamento. Amém? E a nossa história de hoje? Quem sabe o título? Vocês estão com a revista em casa, vocês já sabem. Ó, o título da nossa história é O Amigo Forte. Isso mesmo, o amigo forte. A nossa história de hoje, ela se encontra na nossa Bíblia Sagrada, ó, nossa Bíblia, que tem uma réplica grande, né? No livro de Juízes, nos capítulos 13 a 16. Não é isso, crianças? E para contar essa história, para entendermos, nós decoramos um versículo, que eu sei que vocês decoraram. Não decoraram? Esse versículo está na nossa Bíblia, no Salmo de número 76 e no versículo 26. E eu sei que vocês decoraram. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a tia também colocou aqui, ó, o nosso versículo, não é isso? Eu vou falar uma vez e depois vocês vão repetir comigo, tá bem? Ó, nosso versículo fala assim, ó. Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. Salmos 73 e 26. É assim que fala o nosso versículo. Vamos falar junto com a tia Messia? No 3, hein? 1, 2, 3. Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. Salmos 73 e 26. Amém. Eu tenho certeza que vocês decoraram, que vocês falaram com força e que vocês vão guardar aqui, ó, no coração, essa mensagem que Deus é a nossa força, que Ele é tudo que a gente precisa. Amém? Bem, o que nós estamos aprendendo, crianças, nesse trimestre, nessas histórias dos amigos de Deus do Velho Testamento, né? Nós estamos conhecendo mais um pouquinho desses amigos de Deus. E aí, nessas lições, nas últimas lições, nós temos visto que tem falado sobre o povo de Deus que saiu do Egito, né? O povo de Deus Israel. E aí, crianças, por muitas vezes aquele povo cometeu tantos pecados, eles aborreciam tanto ao Senhor, com tanto pecado. Deus foi tão misericordioso com aquele povo, ao retirar do Egito, realizou tantos milagres, abriu o mar vermelho, mandou maná do céu. Ai, foram tantos milagres que eu sei que vocês já conhecem, que vocês sabem. Mas aquele povo, crianças,
Por muitas vezes eles insistiam em pecar. E aí o Senhor permitia que outras nações viessem, escravizassem eles, fizessem eles sofrer. Mas aí eles se arrependiam, eles clamavam e Deus mandava um libertador para ajudá-los, né, a tirar daquela situação. Na semana passada, a tia Cristiane contou uma história, vocês se lembram? Aquela história que ela contou, né, que os israelitas quebraram o vaso, acenderam as tochas, trocaram as cornetas. Lembram? Isso mesmo, a história de Gideão, quando o povo estava sendo massacrado e Deus enviou Gideão para que libertasse aquele povo, né, dos midianitas. Pois bem, Deus libertou aquele povo, né, e eles tiveram uma vitória linda, maravilhosa contra aquele exército. Mas, crianças, novamente, eles caíam em pecados grandes, né, aborreciam o Senhor, vinha outra nação, escravizava, o Senhor mandava outro libertador. Isso aconteceu muitas vezes. E na história que nós vamos contar hoje, novamente, crianças, esse povo precisava de um libertador. E qual é o libertador da história de hoje, hein? Qual é? Está aí na revista, eu sei que vocês já sabem. Isso mesmo, Sansão. Aquele que a gente canta, né? Sansão, fortão do cabelão. É essa história mesmo, crianças. Essa história, como eu disse a vocês, está na nossa Bíblia, tá? No livro de Juízes, nos capítulos 13 a 16. Mas antes de começar a história, eu quero falar uma coisa com vocês. Eu sei que vocês, alguns, podem falar assim, mas tia Messia, eu já conheço a história de Sansão. Eu já ouvi a história de Sansão. Acho que até mais de uma vez eu já sei essa história. Mas, criança, eu acredito que você já ouviu, mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. E todas as vezes que a gente lê a Bíblia, que a gente ouve uma história da Bíblia, mesmo que a gente já conhece, vocês tenham certeza de uma coisa: a gente sempre vai aprender alguma coisa nova. Deus sempre vai ter algo novo a nos ensinar. Mesmo porque, se você ouviu uns meses atrás, um ano, você era menorzinho. Você agora já entende mais, já aprende mais. Então, nós temos certeza que o Senhor vai trazer mais alguma coisa hoje para você aprender. Então, mesmo quando a tia conta uma história que você já conhece, esteja atento que você vai aprender mais alguma coisa da parte de Deus hoje. Amém? Então, tudo bem. Bom, como eu estava dizendo a vocês, os israelitas voltaram a pecar, a aborrecer ao Senhor, e mais uma vez o Senhor permitiu que uma nação viesse, escravizasse, maltratasse os israelitas. E dessa vez agora, quem veio? Os filisteus. Crianças, durante 40 anos, os filisteus estavam maltratando os israelitas, o povo de Deus. Durante 40 anos. Mas agora, esse povo que clamava, que chorava, eles começaram a implorar a Deus por um novo libertador. E agora o Senhor vai enviar esse novo libertador, que é da nossa história de hoje, que é quem? Sansão. Amém. E como a gente sabe, todas as nossas histórias que são contadas nas nossas aulas, né, nos nossos cultos, elas saem de onde, crianças? Da nossa Bíblia. Não é diferente a história de Sansão. É uma linda história que vai sair da nossa Bíblia. Amém? Então, nós vamos pegar aqui a nossa Bíblia, que é um pouquinho grande. Vamos abrir e começar a contar a nossa história. Amém? Então, crianças, na cidade de Zorá, que era uma cidade, né, onde habitava os israelitas, né, da tribo de Dan, existia um homem chamado Manoá. Manoá, isso mesmo, nome diferente, né? Mas existia um homem chamado Manoá. Manoá e sua esposa andavam muito entristecidos. Eles não tinham filhos. A esposa de Manoá era estéril. O Senhor não tinha permitido que eles tivessem filho. Mas um dia, o anjo do Senhor, ele apareceu para a esposa de Manoá. Esse anjo do Senhor foi até a esposa de Manoá e disse a ela: olha,
você vai ter um filho. A esposa de Manoá ficou assustada. Ela pensou, um filho? Eu não posso ter filho. Mas o anjo do Senhor disse, você vai ter um filho, sim. E eu tenho umas instruções a te dar. Enquanto você estiver esperando esse filho, você não pode tomar nenhuma bebida forte. E você só vai comer aquilo que eu te disser. E tem mais uma coisa muito importante. Esse filho que você vai ter será um nazireu de Deus. Nazireu de Deus, tia Messia? Sim, um nazireu de Deus, uma pessoa consagrada para o serviço de Deus. Ele seria o libertador, disse o anjo. O seu filho vai libertar o povo de Israel dos filisteus. Quando seu filho nascer, você nunca passará a navalha na cabeça dele. Ele vai crescer e vai ter os seus cabelos longos. O seu filho também nunca poderá tomar uma bebida forte e nem tocar em um animal morto. Essas eram as instruções de Deus para o nazireu. Ele não cortaria o seu cabelo, ele não tomaria bebida forte e ele não tocaria em animal morto. Essas 3 coisas eram um sinal de obediência a Deus que Sansão teria que ter. O anjo do Senhor se retirou e a esposa de Manoá foi correndo procurar o seu esposo para contar a novidade. E ela chegou e contou tudo ao seu marido, conforme o anjo havia lhe falado. Olha, Manoá, o anjo do Senhor veio até mim. Ele disse que nós teremos um filho, que ele será um nazireu de Deus. Ela contou tudo para Manoá. Ah, crianças, aquele casal deve ter ficado muito feliz, porque além de poder realizar o sonho de que teriam um filho, eles também teriam um filho escolhido por Deus. E aí, muito felizes, eles aguardaram a chegada dessa criança. O tempo passou, e aí no tempo esperado, no tempo determinado por Deus, Sansão nasceu. Um lindo menino, forte, que o Senhor enviou para aquele casal. E Sansão foi crescendo. Seus pais ensinaram, a obedecer a Deus. Contava para ele, que ele era um nazireu, como ele deveria agir, como ele deveria ser. E assim Sansão foi crescendo. Sansão, criança, se tornou um homem muito forte, muito poderoso, de uma fortaleza que só o Senhor poderia dar a uma pessoa. Sansão era, de fato, muito forte, muito forte. Sansão assustava os filisteus. A Bíblia nos conta, crianças, que Sansão, uma certa vez, ele matou 1000 homens usando apenas um osso, uma queixada de jumento, Um osso que ele pegou de um animal. E ele conseguiu matar 1000 homens de uma vez só, usando aquela queixada. A Bíblia nos conta também que certa vez prenderam Sansão na cidade e Sansão arrebentou os portões e saiu como se aquilo fosse uma portinhola. A Bíblia nos conta também que Sansão certa vez matou um leão, um grande leão. Vocês acham que ele usou espada, espingarda? Não. Sansão usou apenas a sua mão. Ah, crianças, quem poderia ter tanta força? Como a pessoa poderia ter tanta força? Somente pelo Senhor. O Senhor era a força de Sansão. Sansão tinha tanta força porque Sansão estava com Deus. O tempo foi passando e Sansão começou a se esquecer das promessas de Deus na vida dele, da promessa que Deus tinha feito a ele de libertar o povo de Israel dos filisteus. Sansão governou por muitos anos, mas ele começou a desobedecer a Deus. Certo dia, Sansão desobedeceu a Deus de uma maneira afrontosa, muito grande. Sansão conheceu uma mulher, e essa mulher queria saber de Sansão
De onde que vinha tanta força? Nesse dia, Sansão não foi forte. Sansão contou o seu segredo. Sansão caiu na cilada que aquela mulher armou para ele junto com os filisteus. Ele contou para ela: olha, eu sou dedicado a Deus, é Ele que me dá essa força. Por isso que eu não corto os meus cabelos, por isso que meus cabelos são tão compridos. O Senhor falou que eu não poderia cortar o meu cabelo. Então, crianças, os inimigos de Sansão, sabendo daquilo, os filisteus, eles vieram enquanto Sansão dormia e o seu cabelo foi cortado. Ah, crianças, no momento que isso aconteceu, Sansão perdeu toda a sua força, porque o Senhor, ele se retirou de Sansão e junto com o Senhor retirou-se toda a sua força. Crianças, Sansão foi amarrado, ele foi acorrentado, ele teve os seus olhos furados. Por que tudo isso? Porque Sansão desobedeceu a Deus. E agora, crianças, Sansão estava humilhado, destruído, preso. Ele servia de diversão para os filisteus. E enquanto isso, o povo de Deus estava sofrendo, não tinha mais Sansão para ajudá-los. Ah, crianças, mas Sansão, ele conseguiu perceber, ele entendeu que a força dele vinha do Senhor. E quando ele desobedeceu a Deus, a força dele saiu. E agora Sansão entende que ele precisa resolver aquela situação. E ele ora ao Senhor, né? E ele fala assim: ah, Senhor, eu te peço só mais uma vez, lembra de mim, mesmo que eu vá morrer junto com os filisteus, me dai a força só mais uma vez. E nessa hora os filisteus estavam numa festa, em um palácio maravilhoso, e Sansão estava embaixo desse palácio. Ele foi até ali, ele balançou as colunas, e o Senhor, atendendo esse pedido de Sansão pela última vez, o Senhor enviou a força para Sansão, e aquele palácio desabou, e aquele número muito grande de filisteus morreram ali junto com Sansão. E o que nós podemos aprender com essa história, crianças? Nós aprendemos que Sansão chegou um momento que ele entendeu que o segredo dele era o Senhor. A força que ele tinha vinha do Senhor. E nós, crianças, nós também temos um segredo, glória a Deus por isso, né? E qual é o nosso segredo? O Senhor. O Senhor, Ele é a nossa força, né? É Ele que nos enche de força para todos os dias nós vencermos os nossos inimigos. Que inimigos são esses, tia Messia? Eu sou uma criança. Sim, criança. O inimigo da desobediência, o inimigo da mentira, o inimigo da inveja, o inimigo da preguiça. Todas essas coisas que desagradam a Deus, todas essas coisas são os nossos inimigos. E então, crianças, onde que nós encontramos essa força para vencer esses inimigos todos os dias? Onde nós encontramos? Isso mesmo, crianças, na palavra de Deus, fazendo a leitura da palavra de Deus, orando, louvando a Deus, pedindo o Espírito Santo para estar sempre conosco, nos guardando, nos ajudando e nos protegendo de todas as afrontas do inimigo, o diabo, né? Porque ele quer atingir aos adultos, mas ele também quer atingir as crianças. Ele quer tirar a nossa força, ele quer nos afastar do Senhor. Mas nós temos confiança, porque nós acreditamos que a nossa força vem do Senhor. É isso, crianças? Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E que nós possamos estar cada dia nos fortalecendo no Senhor. Vamos orar a Deus e agradecer pela nossa aula? Feche os seus olhos.
Papai do céu, nós te agradecemos por estes minutos que passamos aqui, aprendendo mais um pouquinho da tua palavra. Esteja conosco, ó Pai, dai-nos inteligência, ó Pai, para entender que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é tudo que nós precisamos, que apesar de sermos crianças, ó Pai, precisamos de Ti e dependemos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos para a nossa atividade, que eu sei que vocês amam fazer as atividades da revista, não é isso? E na nossa atividade de hoje, vocês têm 2 atividades para fazer, não é isso? Uma delas, você vai numerar aí os quadrinhos de acordo com a cena, de acordo com a sequência que a história foi contada. E a nossa outra atividade, você vai olhar aí, ó, para poder encontrar as diferenças na foto. Se tiver difícil, pede a mamãe, o papai, seu irmãozinho maior, para poder te ajudar, porque eu tenho certeza que vocês vão dar conta direitinho do recado. Não vão? Então, e depois que acabar a sua atividade, né, manda lá a foto para o grupo do WhatsApp, lá da nossa salinha da igreja. Pede alguém para gravar e você falando o nosso textuário, que é lindo, e manda também. Amém? Então, vamos falar o nosso textuário mais uma vez. No 3, vai falar junto com a tia Messia. 1, 2, 3. Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. Salmos 73 e 26. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, a você, a sua família, a todos nós. E no próximo domingo, nós estaremos aqui no mesmo horário, com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém, crianças? Amém. Fiquem com Deus.